Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Estamos iniciando agora mais um momento de mensagem, um momento de culto, que mesmo à distância, mesmo não sendo como nós gostaríamos que fosse, ainda assim Deus está falando conosco, Deus está nos abençoando com este momento. Quero convidar a você, assim como está, baixar a tua cabeça para que a gente tenha um momento de oração. Querido Deus, amado Pai, nós te pedimos, Senhor, que a Tua presença seja real conosco em qualquer lugar que a gente esteja, no momento em que estivermos ouvindo esta mensagem, Pai. Tu sabes o que a pessoa que está assistindo precisa receber de Ti. Fale ao coração dela, toque o coração dela, Pai, naquilo que ela precisa receber de Ti. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai, confiando que Tu és um Deus que deseja falar conosco, confiando que o Teu Santo Espírito agora fará com que a Tua palavra toque os nossos corações e nossas mentes, Pai. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, tem uma frase que diz assim: pior do que estar errado é estar errado e acreditar que está certo. Hoje eu vou falar um pouco não sobre esta frase, mas esta frase tem muito a nos dizer sobre o assunto que eu vou falar hoje. Quero ler com vocês o texto de Lucas 18, versículo 19 a 14, o texto da parábola do fariseu e do publicano, bastante conhecido. Você que tem a sua Bíblia pode me acompanhar, abrindo ela em Lucas, capítulo 18, versículos 9 até o 14. Ali o texto diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. Já o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nesse texto, Jesus nos apresenta 2 personagens, como eu disse, que a gente já ouviu falar bastante, o fariseu e o publicano. Só para a gente entender um pouco a diferença que existia entre esses 2 homens na sociedade da época, vamos entender o que cada um representa. O fariseu era um religioso, zeloso da sua religião, a religiosidade para ele estava acima de tudo, e especialmente nesse momento da história, onde Jesus está contando essa parábola, o farisaísmo é uma seita dentro da religião judaica, dentro da religião dos judeus, e o fariseu era a pessoa que zelava ao extremo pela lei de Moisés, uma religião, um religioso exemplar que cumpria com todos os mandamentos da lei de Moisés, ou se preocupava em cumprir todos os mandamentos da vontade de Deus. Era uma pessoa que se preocupava muito em fazer a vontade de Deus. A gente muitas vezes enxerga o fariseu com maus olhos por causa dos conflitos que eles tinham com Jesus, mas o fariseu era naquela sociedade o exemplo de pessoa dedicada a Deus, uma pessoa com integridade, era uma pessoa que levava a Deus e os seus mandamentos muito a sério, uma pessoa que as pessoas à sua volta olhavam para ela e dizia: este é um homem de Deus. Já o fariseu, ele era um cobrador de impostos. Israel era colônia de Roma e eles cobravam impostos então de Israel. Israel tinha que pagar uma quantia específica. E os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. E por isso eles não eram bem vistos na sociedade, porque eles trabalhavam de certa forma para o inimigo, eles eram traidores do seu povo. E pior, muitos deles eram desonestos. Digamos que Roma chegava e dizia assim: olha, eu vou cobrar 10% de imposto do ganho de cada família, e o que você tirar a mais disso é seu.
Roma queria 10%, eles estavam preocupados em receber o deles. Então, muitos desses publicanos se aproveitavam e cobravam 15%, 20% para poder ficar com o lucro. Publicano era o que se tinha de pior naquela sociedade. Era sinônimo de corrupção, de ladrão. Então, nós podemos traduzir o que Jesus está dizendo aqui, de certa forma, para a gente entender na nossa época, mais ou menos assim. Duas pessoas foram até o templo orar. Foi um pastor, um missionário da Melk, ou aquela pessoa que você julga ser um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa íntegra. Essa pessoa foi ao templo orar, mas ao mesmo tempo foi também aquele político corrupto que aparece em todas as notícias da Lava Jato, em todas as manchetes de corrupção, sempre envolvido com coisa errada. Esses dois foram ao templo orar. E o pastor, o homem de Deus, orou no seu íntimo. Dá para dizer que ele ora de si para si mesmo, e ele se alegra e agradece a Deus por ser uma pessoa perfeita, por não ser igual aos ladrões, corruptos, adúlteros, e muito menos não ser igual a esse político que está ali orando também, esse político que está envolvido com os rolos da Lava Jato. Ele diz assim: obrigado, Senhor, por eu não ser parecido com aquele que vive aparecendo nas notícias sobre corrupção, sobre roubo, sobre injustiças. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Esse homem é um exemplo de religioso e ele não está mentindo. Ele realmente não era ladrão, ele realmente dava o dízimo certinho de tudo que ele ganhava. Ele jejuava, provavelmente, de verdade, 2 vezes por semana. E olha que a lei de Moisés dizia que era obrigado a fazer 1 jejum por ano. Ele fazia 2 por semana. Esse é um homem exemplar, um exemplo de pessoa, um exemplo de fé, um exemplo de dedicação a Deus. Mas o publicano, o político corrupto, ele fica de longe, com a cabeça baixa, sem coragem de olhar para o céu. Ele bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu faço tudo errado, tem misericórdia de mim. E Jesus encerra dizendo que o segundo voltou para casa justificado, e não o primeiro, não aquele religioso. E como isso se aplica à minha vida e à tua vida nos dias de hoje? Eu digo que de diversas formas, e eu vou tentar mostrar algumas agora. Para quem cresceu frequentando uma igreja, ou para quem já frequenta a igreja há um bom tempo, existe um risco muito grande de que a religião te afaste de Deus. Eu não estou e nem vou falar contra a igreja, contra a instituição, mas a gente precisa cuidar para que a prática religiosa não nos afaste de Deus. E quando eu falo aqui de religião, eu estou pensando nessa religiosidade que muitas vezes substitui Deus em nossas vidas, que coloca a adoração a si mesmo, que coloca a perfeição, a religiosidade que faz com que a gente acredite que nós somos perfeitos, que os outros são pecadores, os outros são indignos, mas eu sou perfeito. Essa religiosidade que faz eu acreditar que se eu cumprir as regras certinho, algumas regras, então eu posso ficar tranquilo porque a minha salvação está garantida. É essa religiosidade que pode me afastar de Deus. E a gente corre o risco de passar tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo vivendo uma religiosidade errada, que a gente passa a acreditar que essa religiosidade vai me salvar. Isso só se torna possível, esse tipo de pensamento só se torna possível, principalmente quando o conhecimento bíblico é trocado pela prática religiosa, por essa prática religiosa. Porque quando a gente vai conhecendo a palavra, quando a gente vai descobrindo o que ela tem para nos mostrar, chega um momento em que a gente se depara com um espelho. E quando a gente se depara com esse espelho, a gente observa a imagem que ele reflete e nós percebemos que nós também temos características, falhas que nós apontamos naqueles que nós julgamos ser pecadores indignos. E essa religiosidade traz ainda mais um problema. Como eu disse no início, pior do que estar errado é estar errado e acreditar que está certo. Quem vive esse tipo de religiosidade acredita que está vivendo de forma correta.
Era o caso daquele fariseu. Ele acreditava que estava fazendo tudo certo, que o relacionamento dele com Deus era perfeito, porque ele cumpria todas as leis que foi ensinado a ele. E a religiosidade coloca na nossa cabeça duas mentiras muito perigosas e que a gente se convence de que elas são verdades absolutas. A primeira mentira que a religiosidade coloca na nossa cabeça é de que nós somos bons por natureza. Eu sou bom. A gente passa a acreditar que nós somos bons. A religiosidade, a religião, essa falsa religiosidade, traz para nós um senso de virtude. Ela nos dá uma sensação de que nós não somos como os outros. Não somos como os ladrões, os corruptos, os adúlteros, mas nós não somos nada disso. Os outros são. Os outros, nós damos o dízimo certinho, nós lemos a Bíblia todos os dias, nós nos esforçamos ao máximo para fazer tudo certo como um religioso deve fazer. Por mais que a gente não fale isso, dentro de cada um existe esse sentimento que às vezes acorda. Às vezes ele aflora e nos faz pensar de que nós somos melhores do que os outros, melhores do que aqueles que não vivem como a gente vive. Principalmente quando coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem na minha vida, na sua vida. Nesses momentos, nós temos a expectativa de que Deus cuide de nós de um jeito especial, de que Ele dê uma atenção especial para mim, já que eu sou um religioso tão correto, já que eu faço tudo o que Deus espera que eu faça, porque eu não sou igual aos outros, não sou corrupto, não sou adúltero, não sou ladrão, então Deus vai cuidar de mim de forma especial. Porque eu dou o dízimo direitinho, eu faço a minha oração todos os dias, eu vou no culto toda semana, então Deus olhe por mim de um jeito diferente. E quando acontece algo de ruim na minha vida, na vida de pessoas que pensam assim, essas pessoas se desesperam e dizem: mas Deus, eu faço tudo certo, eu sirvo a Deus o tempo todo, eu sirvo a Deus há tanto tempo, não é justo que isso aconteça comigo. E pior ainda é quando alguém que a gente julga ser indigno tem a sua vida dando tudo certo. Então a gente pensa: mas por que Deus? Por que eu, que tento fazer tudo certo, estou sofrendo e Ele vai tudo bem? Para Ele dá tudo certo. Por que eu sofro e Ele não? Esse é um sentimento que está guardado dentro de nós. É um sentimento que está lá, ele pode estar adormecido, mas ele está lá. E se a gente não cuidar, essa religiosidade que o mundo coloca na nossa cabeça vai fazer com que esse sentimento desperte. E é muito difícil para nós aceitar que diante de Deus nós somos igual a um assassino, a um assaltante, igual àquele político que aparece toda semana na televisão envolvido com corrupção, que nós desejamos que fique preso, que pague pelos seus crimes. É difícil para nós aceitar que nós somos iguais, que todos nós estamos no mesmo barco. Nós somos aqueles que estão na luz, eles ainda estão nas trevas. Nós somos o povo que vive na verdade, eles ainda estão no engano, na mentira. Nós já nascemos de novo, nós já somos filhos de Deus. Eles ainda são criaturas de Deus, não entenderam, não nasceram de novo. Nós somos. Muitas vezes a gente pensa: não, eu sou. Eles ainda não são. Então é difícil a gente não pensar que nós somos melhores. Porque a religião tem essa capacidade de incutir em nós um senso de virtude que não é real. E quando esse senso de virtude, de acreditar que eu sou o melhor, domina a minha cabeça, domina a minha existência, então eu não preciso mais de Deus. Então quando eu vou falar com Deus, eu vou apenas para dizer: Deus, parabéns por ter um filho tão bom como eu. Parabéns por ter criado esse ser perfeito que sou eu. É isso que o fariseu foi fazer no templo. Ele chegou lá e ele disse: Deus, obrigado por eu ser melhor do que aqueles. Obrigado porque eu não sou igual a eles. Obrigado porque eu não sou igual, porque eu sou melhor. Obrigado porque eu não preciso pedir nada para você. Eu não preciso pedir nada para você, Deus. Não há nada que eu possa querer de você.
eu só vim dizer obrigado. E eu não estou dizendo que a gente não deva agradecer a Deus. Mas esse fariseu, ele agradece porque ele é perfeito, porque ele é bom. E quando nós somos dominados por esse senso de virtude, então vem a segunda mentira na nossa cabeça, no nosso coração. A religiosidade, essa falsa religiosidade, como eu disse, eu não estou falando contra a religião, contra a igreja, mas a falsa religiosidade, esse senso de que nós somos perfeitos, vai afirmar que nós já chegamos onde nós precisamos chegar, que nós já chegamos onde nós deveríamos estar. Ela nos convence de que quando eu sair das trevas para a luz, então eu estou no meu ponto de chegada, que eu estava no caminho das trevas, da mentira, seguindo os falsos deuses, e agora eu encontrei a luz, eu conheci a verdade, eu conheci a Jesus e pronto. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso caminhar, eu não preciso mais evoluir, eu não preciso mais me dedicar. Mas a experiência que nós precisamos ter com o Evangelho é uma experiência de começo, de início de relacionamento. Não sei se você lembra da sua conversão, se você teve um momento específico na tua vida, onde você se lembra, não, aqui foi a minha conversão. Lembre desse momento. No início, tudo era aquele primeiro amor que a Bíblia fala. Você se dedicava a Deus, você lia a palavra, você orava, você queria aprender mais. Mas talvez, eu espero que não, mas talvez com o tempo, isso vai mudando. A religião se torna rotina, então se torna uma religiosidade, um piloto automático. A gente andava nas trevas, éramos cegos, agora estamos na luz e tá bom. Mas essa luz nos dá a capacidade de enxergar tudo aquilo que eu não via antes, tudo o que precisa ser mudado na minha vida. Evangelho é um começo de vida, não é o fim da caminhada. O encontro com Cristo é o começo de uma nova vida, não é o fim da caminhada. Jesus diz, eu sou o caminho. Quando eu encontro Jesus, eu acabei de encontrar o caminho, então eu tenho que trilhar por esse caminho. Eu tenho que seguir por esse caminho. Imagine que eu queira visitar a minha família que mora lá no Paraná. Hoje eu estou em Santa Catarina, em Imbuia, e eu quero visitar a minha família que mora lá no Paraná, mais de 900 quilômetros de distância. Então eu posso pegar o endereço da casa da minha mãe, colocar no meu GPS, e ele vai me dar o caminho certinho. Se eu seguir pelo caminho, a não ser que tenha alguma falha na configuração, eu vou chegar certinho na casa da minha mãe. Mas se eu entrar no carro, olhar para o GPS, esse é o caminho, e ficar sentado, eu nunca vou chegar lá. Eu achei o caminho, esse é o caminho que eu devo seguir. Mas se eu ficar parado, se eu não der a partida e seguir o caminho, eu nunca vou chegar onde eu devo chegar. Encontrar o caminho não significa que eu cheguei no meu destino. Eu encontrei o caminho, então agora a aventura está só começando, a viagem está só começando. É agora que eu preciso começar a caminhar. Mas quem tem esse senso de virtude, senso de que já conhece a Deus, já conhece tudo que a palavra pode te ensinar, acredita que já chegou. Essa pessoa está morta. Ela está mais longe de Deus do que ela imagina. Ela está tão longe de Deus que ela não consegue nem perceber a distância que ela está. A luz do Evangelho que se acende sobre nós não serve apenas para mostrar as nossas virtudes. Sim, ela mostra as nossas qualidades. Mas ela serve também para mostrar a minha miséria, para mostrar a minha situação. A diferença entre quem está na luz e quem não está na luz não é que quem está na luz é melhor, mas é que quem está na luz reconhece, deveria reconhecer que tem problema, sabe que é problemático, reconhece que é pecador, tem condições de enxergar, a luz possibilita que a gente enxergue. Já aquele que está na escuridão, ele não reconhece que ele é mau. Ele é mau, mas ele pensa que é bom. Ele pensa que é perfeito, pensa que está tudo certo. Como eu disse antes, pior do que estar errado é estar errado e achar que está certo. Mas quando a luz acende e a gente enxerga o espelho da palavra de Deus, o espelho que é Jesus,
Então a gente descobre que a única oração que a gente pode fazer é: tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Mas, como eu disse, a gente se acostuma a pensar que essa oração só é útil no dia da minha conversão. Eu só bato no peito e peço misericórdia no dia que eu me converto. Mas conforme o tempo vai passando, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, a tendência, infelizmente, para muitas pessoas é que essa oração mude. Então elas acham que podem chegar diante de Deus e orar dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, porque eu não sou igual a eles. E eu falo isso para mim. Existem momentos na minha vida que a religiosidade aflora, que esse sentimento aflora na minha vida, e eu posso correr o risco de achar que eu sou melhor. Mas o fato de eu conhecer a palavra, o fato de eu ser pastor, missionário, não significa que eu sou melhor. Significa que eu tenho mais conhecimento para reconhecer que eu sou pior, que eu também sou pecador, que eu sou tão ruim quanto aqueles. Essa experiência religiosa é a experiência da maioria das pessoas que chegam nas mais diversas igrejas ao redor do mundo. Começa como publicano: Deus, tem misericórdia de mim. Mas conforme vai amadurecendo, conforme vai entrando na religião, conforme vai se tornando religioso, vai se acostumando com a vida religiosa, muitos passam a orar e a agir como fariseu. Mas a única forma que existe para a gente chegar diante de Deus é com o coração de publicano. Diante de Deus, a gente só pode dizer: Deus, tem misericórdia de mim. O relacionamento com Deus, ele não é mensurado por aquilo que nós podemos fazer, não é medido pela quantia de dinheiro que eu oferto, pelos pecados que eu não cometo, pelas coisas certas que eu faço. O relacionamento com Deus é mensurado pelo imenso amor que Ele derrama sobre nós, pecadores. Mas quando nós nos deixamos dominar pelo senso de virtude que essa falsa religiosidade implanta em nós, então nós passamos a mensurar o relacionamento com Deus a partir daquilo que eu posso fazer. Se você deseja ter um relacionamento assim com Deus, você pode fazer essa oração todos os dias: Senhor, obrigado porque eu não sou igual aos outros, obrigado porque eu sou bom, porque eu sou perfeito. Mas se você deseja um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento que não pode ser mensurado, então você precisa bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Isso não significa que você precisa ter uma síndrome de coitado. Olha, Deus, eu não sou nada. Não, em Deus você é transformado todos os dias. Você é uma pessoa melhor do que você foi ontem. A partir de Deus você sim melhora todos os dias. Você edifica a tua vida todos os dias. Mas isso não significa que você já chegou, que você já está lá. Significa que você precisa continuar caminhando, continuar trilhando este caminho que é Cristo. Significa que você precisa continuar pedindo perdão para que Deus possa edificar ainda mais a tua vida. Quando nós oramos assim, Deus começa uma transformação em nossas vidas e Ele vai começar a revelar coisas que estavam escondidas, talvez até de nós mesmos. Coisa que nós não gostaríamos que fossem mexidas. Muitas vezes pode parecer mais fácil, pode parecer melhor seguir a vida acreditando que o fato de eu dar o dízimo, o fato de eu não ser corrupto, o fato de eu frequentar os cultos já é suficiente, já resolve tudo. Porque deixar que Deus faça o que precisa ser feito em nós, deixar que Ele mude o que precisa ser mudado incomoda, pode doer, mas são justamente essas coisas que nos fazem bater no peito e pedir pela misericórdia de Deus. A relação com Deus é feita de quebrantamento, de transformação. Ela é feita de olhar para a cruz
e entender que somente através dela nós somos salvos. A minha oração para mim e para você hoje é que nós possamos rasgar a nossa alma diante de Deus, abrir o nosso coração diante de Deus, para que Ele possa fazer a transformação necessária na minha e na tua vida. Eu te convido a olhar para essa cruz. Atrás de mim tem 3 cruzes. Eu te convido a olhar para essa cruz que aponta para a cruz de Cristo, que aponta para o sacrifício de Cristo, para abrir o seu coração, rasgar a sua alma diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a partir daí, trilhar o caminho da transformação, trilhar o caminho que Deus deseja para cada um de nós. Seja você daqueles que cresceram dentro de uma igreja, seja você daqueles que chegou agora, seja você daqueles que já está há um tempo. Todos nós precisamos trilhar o caminho da transformação em Cristo. O meu desejo é que você possa encontrar o caminho, mas que não apenas encontrar, você possa seguir por este caminho. Baixe tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, porque Tu és bom, porque a Tua graça se derrama sobre nossas vidas. Mas, Pai, eu quero te pedir perdão, quero te pedir misericórdia, porque eu sou pecador, porque nós somos pecadores, porque muitas vezes nós permitimos que o conhecimento, que a cultura, que a sociedade implante em nós uma religiosidade que não é aquela que o Senhor deseja. Uma religiosidade que faz com que a gente acredite que nós somos perfeitos, que nós já chegamos no nível, no lugar onde nós devemos estar. Pai, nos perdoa por isso. Nos perdoa porque nós somos fracos, nós somos falhos. Nos perdoa porque nós muitas vezes nos afastamos de Ti. Permita com que a gente encontre o caminho e nos dê sabedoria e força para que a gente trilhe pelo caminho, Senhor. Que a gente siga por este caminho que é Cristo, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz à salvação, que nos conduz ao Teu reino, porque somente quando chegarmos lá, quando Cristo nos levarmos até o Teu reino, então a obra estará completa. Não aquilo que nós podemos fazer, mas a Tua obra em nós estará completa, Pai. Pai, eu te peço por esta comunidade, te peço que Tu guarde a nossa vida. Peço que Tu guarde a nossa comunidade. Dê a nós sabedoria para que a gente possa ser cada dia mais parecidos contigo. Dê a nós sabedoria para que a gente possa entender que cada dia mais necessitamos de Ti, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um desses irmãos que estão nos assistindo agora. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos, eu me despeço de vocês, sob a bênção e a graça de Deus. Desejo que Ele te abençoe, que Ele toque o teu coração, que você possa ter um encontro com Ele e seguir pelo caminho que é Cristo. Um forte abraço e até mais.